Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra do Alberto, dirigente da casa também, vai nos falar sobre o tema Deixar Vir as Minhas Criancinhas. Antes de passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Franciscano Xavier para o Espírito Emmanuel, capítulo 37, seria inútil. A mensagem de Jesus em João, capítulo 9, 27, respondeu-lhes: já vou disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Aí Emmanuel nos explica. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformar os amigos compulsoriamente, conclamando as convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia e edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido da superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos, inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará o esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, é que discutir. Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Se-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio, que desafiasse o ignorante, rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não perca, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Teme o recurso de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e a tua fé. Mais uma parte extremamente interessante de Emmanuel, seria inútil. Ou seja, é uma fala de Jesus ensinando em João, e não adianta você ficar repetindo aqueles que já ouviram. Já ouviram, mas não prestaram atenção. Aliás, se a gente observar como a desatenção no mundo está presente, em todas as situações, como as pessoas não se aprofundam naquilo que escutam, como as pessoas não prestam atenção naquilo que estão ouvindo. E muitas vezes, como ele fala aqui, pedem repetições. É inútil você ficar, como o João diz aqui, ficar repetindo para aqueles que não querem ouvir, que não querem entender, que não se preocupam em compreender. E também ele fala que só com a experiência do tempo, Aí ele fala, vem a chuva, vem o sol, só com a experiência do tempo que essas pessoas vão realmente aclimatar nos corações. Então não adianta também a gente querer, como muitos fazem com aquele ar de superioridade, querer mostrar àqueles que não conhecem, o conhecimento que muitas vezes também não tem, não é por aí. Mas é realmente deixar com que o tempo faça com que essas pessoas também entrem na fase do entendimento, ok? Mas é esforço pessoal de cada um de nós, prestar um pouco mais de atenção. Eu costumo sempre dizer que as pessoas não andam focadas nas coisas, As pessoas andam distraídas demais, pensando em mil e outras coisas, não se concentram naquilo que realmente tem grande importância diante da vida. Então, essa página da manhã de hoje, nós vamos fazer uma prece para dar abertura aos nossos trabalhos, e no final a gente faz os avisos aqui, ok? Vamos então levar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, bem como ampare o nosso amigo Alberto, para o estudo que ele nos trouxe na manhã de hoje, que é extremamente importante do Evangelho, deixar vir as minhas criancinhas, que seu mentor espiritual possa incluí-lo neste momento. A todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, que Deus, na sua infinita bondade, permita que tenhamos um domingo alegre, saudável,
e de muitos benefícios para todos. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai-vos por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, que nós possamos dar por início a palestra da manhã de hoje. Da paz a todos, com a palavra do nosso amigo Alberto. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Nessa casa que eu escolhi, que eu me sinto como pertencimento, né? Então, é sempre bom a gente falar para as pessoas que estão aqui, que são os nossos, que a gente tem um convívio diário, que a gente tem carinho, mas não só também quem está aqui, mas também como a gente tem essa proposta de fazer a divulgação, né? Nas mídias sociais, que também possa alcançar corações aí necessitados como os nossos. Então, a proposta do estudo de hoje está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixai vir a mim as criancinhas. Ontem foi dia 12, né, de outubro, que é comemorado a Padroeira do Brasil, né, que é um feriado católico, mas também é comemorado o Dia das Crianças. Então, o tema foi proposital, né, de falar das crianças. Dia 12 foi escolhido no Brasil, ele é comemorado em outros países também, né, mas com datas diferentes. Mas no Brasil foi por conta de uma iniciativa de um deputado gaúcho, que em 1924, no ano anterior, teve um congresso sul-americano, então foi ocorrido dia 2, foi tido como um sucesso, e ele propôs essa data, e depois ela ganhou maior realce na década de 50, 60, com as lojas, né, fazendo eventos para promover e aumentar as vendas. E aí hoje é bem reconhecido, né, as crianças já buscam isso. Mas, deixando o lado material, a gente vai falar um pouquinho, né, a gente vai entrar do que esse ensinamento lá do Cristo, né, essa metáfora lá que ele trouxe para a gente. Aí a gente vai se aprofundar no estudo aqui, a gente vai fazer as nossas reflexões. A gente fala com o público aqui no AIDAC sempre de rosto conhecido, mas considerando, né, o alcance que as redes sociais têm, às vezes ele alcança corações que ainda eles têm algumas dúvidas, estão buscando ainda entender um pouquinho. Então eu procuro sempre tentar explicar um pouquinho e para ser bem didático. Tá, então vamos ao estudo propriamente dito. Ele inicia o capítulo 8, ele se inicia ele é um subtítulo lá, né? E ele começa com isso, que é o bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Eu vou ler para a gente fazer um entendimento Então Kardec descreve lá: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que elas as tocasse, e com seus discípulos afastasse com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se. Ele disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impensais, porquanto o reino dos céus é para que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-os, impondo-lhes as mãos. Quando a gente pensa nas bem-aventuranças, né, e o que seria puro de coração, o que a gente pode pensar? O que é puro para vocês? O que seria um puro de coração? Isso é uma descrição que está é um recorte, né, de uma fala de Emmanuel.
Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria de bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados puros de coração. Isso é uma psicografia do Chico, né? Ditado pelo Espírito. E o que seria essa pureza? Qual que é o conceito de pureza? Se você for fazer uma pesquisa enquanto dicionário, é uma condição ou estado que é puro, límpido, não tem mistura ou impureza. Virtude do que não tem maldade nem malícia, candura e sinceridade. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e orgulho. Quando a gente pega o puro de coração e associa às crianças, né, quando você olha uma criança, um recém-nascido, por exemplo, você consegue ver maldade nele? A princípio você enxerga nele uma pureza, né? Mas será que é essa pureza que ele está falando lá? Mas Jesus faz a gente vai caminhando pelo estudo, a gente vai entender melhor isso. Mas a princípio ele associa essa pureza a essa criança. Então, gente, quando a gente pensa em puro, por exemplo, água, quando você tem um conceito de água pura, né, límpida, cristalina, sem sabor, é a característica. Quando a gente pensa também em diamante, o diamante, ele é o carbono que, sob alta pressão, calor, depois, ele é transformado em diamante e tem a sua pureza lá, e ele só vai alcançar esse brilho depois que ele for burilado. E será que isso também não é o que a gente vivencia hoje, enquanto encarnado, enquanto espírito que está vivenciando essa oportunidade na Terra? Será que a gente, o quanto que a gente ainda está distante dessa pureza, né? O quanto que a gente ainda tem de, como está descrito no Evangelho, no item 3, que a gente ainda está cheio de orgulho e de egoísmo, que a gente levanta todo dia, pede a Deus proteção e pede que a gente seja abençoado e olha para o lado e na verdade a gente nem consegue olhar para o lado e ver todos aqueles que ainda têm dificuldade. A gente alcançou um certo conforto material e a gente não se importa. Então isso está muito distante dessa pureza de coração que é descrito lá. O que ele entende como como Kardec, como Cristo entendia como pureza. E como eu já tinha começado, vocês entendem que criança tem pureza de coração? As crianças têm pureza? O que vocês acham? Ela tem uma pureza, né? Quando você olha uma criança, eu acho que quem tem filhos, quem tem netos, acho que os que estão aqui convivem diariamente com crianças, e a gente vai ver como a gente, às vezes, olha e vê uma criança e na sua ingenuidade e fica imaginando, por que ele não poderia ser assim para a vida toda, né? E aí a gente cresce, vai recebendo as impressões do mundo, vai sofrendo a pressão de tudo quanto é lado para que você seja o melhor aluno, que você se destaque na sociedade, e você vai perdendo essa pureza. Mas a criança carrega em si o espírito milenar, né, que já encarnou aqui muitas vezes. Então isso é um princípio da doutrina espírita. Somos espíritos milenares, vivendo uma oportunidade nesse momento. E esse lar que nos amparou, muito provavelmente ele faz parte daquilo que estava na organização que a gente precisava se reencontrar. Então a criança tem uma pureza relativa, né? Ela ainda não despertou as suas tendências. E aí qual que é o grande objetivo da encarnação? Né? Isso está descrito na questão 132. Na questão 132, gente, para a gente embasar aqui a nossa proposta. Qual que é o grande objetivo da encarnação?
Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição. Para alguns é expiação, para outros é a missão. Quem de vocês aqui está em missão? Será que a gente está em missão ou está em expiação? Ou a gente está vivendo ainda? Será que a gente já entendeu a proposta dessa encarnação? Será que a gente levanta todo dia e agradece, ou a gente reclama ainda que não conseguiu aquele benefício que a gente acha que é justo para a gente? Então depende do estado de espírito e aquilo do entendimento que cada um tem. Como ele descreve, para uns é expiação, para outros é uma missão, para outros é uma missão, e que ainda que ele está buscando reencontrar se acertar, né? E na questão 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido com o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tem imperfeições, menos tem tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então o que ele quer dizer é que a gente tem um apego, né? Ao apego, a gente acha que a gente tem casa, tem filho, tem esposa, tem emprego, a gente sempre acha que é nosso. Não é nada, ele foi imposto, aí foi colocado para que você auxilie na sua caminhada. E aí a gente acaba se apegando, né? Quem de nós já não achou que era justo receber determinada coisa? Por exemplo, uma promoção no serviço. E aí eu não recebi, me achei injustiçado. Será que existe injustiça? Será que a encarnação é feita, como descrito, né, na 132, que a encarnação é feita só de facilidades, ou ela vai ter dificuldades para o nosso proveito e evolução? É como eu disse, o diamante ele nasce carbono, ele vai sobre as pressões, ele vai se purificando até chegar à condição e ainda precisa ser burilado para extrair esse brilho. Então a encarnação segue um grande objetivo, que é a evolução do indivíduo. A gente não está nesse mundo de prova e expiação por obra do acaso, né? Deus não se equivoca, ou se equivoca, não é? Ele não se equivoca, então ele coloca à sua disposição tudo aquilo que você precisa, todas as ferramentas necessárias. Quando a gente ainda está fechado, a gente não consegue abrir os olhos para enxergar as oportunidades, né? E aí, quando o espírito deixa o corpo, o corpo é só o veículo para viver a encarnação atual, certo? Acho que isso é. E aí, quando o corpo físico já não suporta mais as condições, o espírito ele deixa esse corpo, né? É o processo de morte, e ele entra no estado de perturbação. E aí é descrito como na questão 163, que é o estado de perturbação. Perturbação é essa condição em que o espírito, dada a sua evolução, a sua condição, ele vai estar mais ou menos preparado para essa transição. E como está descrito aqui na questão 163? Perturbação espírita. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Como eu disse, a perturbação é essa condição que o espírito pode ficar depois de ele entender, dada a sua elevação, a sua evolução moral, se ele vai.
E aí a literatura espírita é rica, né, em muitos relatos, né, do espírito quando deixa o corpo, dessa condição de perturbação que ele fica. E na questão 164, todos os espíritos experimentam no mesmo grau, durante o tempo, a perturbação que se segue à separação da alma ao corpo? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por mais longo a impressão dessa matéria. É como eu disse, se você estava muito apegado, esse estado de perturbação é muito maior do que aquele que já atingiu alguma elevação. E aí, onde que a gente vai chegar? Então, a gente passa pelos processos, né? Se a gente é espírito milenar vivendo uma oportunidade, e a gente vai viver várias experiências, a gente tem que passar a gente teve uma vida pregressa a essa, várias vidas pregressas, nessa ou em outro planeta, e precisa passar por essa fase da infância. E qual que é a utilidade desse período chamado infância? O que o Livro dos Espíritos vem falar para a gente? Qual que é a utilidade? Para que ela serve? O espírito, quando ele renasce aqui, a cortina se fecha, né? Aquilo que ele carrega de conhecimento, ele é temporariamente fechado, ele fica restrito, e você vem como criança, né? E fica limitado àquele corpo ali, temporariamente, que vai se despertando ao longo da evolução da infância. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Ou seja, como eu disse, os pais têm uma missão, uma responsabilidade, um compromisso, né? E uma oportunidade de reencontrar muitas das vezes com espíritos que a gente é devedor, ou, né, que nos deve ainda. E aí Jesus, esses espíritos superiores e Deus em sua infinita misericórdia, ele concede essa oportunidade da infância. Então, a infância tem essa utilidade, que é encarcerar, vamos dizer assim, temporariamente aquele espírito, fazer com que os laços se estreitem e ele tenha a oportunidade de vivenciar com aquele que ele ainda tem as suas dificuldades, ou aquele que precisa desenvolver um trabalho, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que quando você olha, se você produziu no seu ambiente familiar um ambiente tranquilo, regrado, um ambiente espiritualizado, com religiosidade, não estou falando que você é espírita, mas que católico que seja, evangélico, que seja um ambiente equilibrado, você já cumpriu uma grande missão, que é trazer tranquilidade para aquele espírito reencarnante, que quando a gente olha a sociedade de uma forma geral, e como ela se dá hoje, com a liberdade que as crianças têm, que as pessoas têm de acesso a informações, e quando a gente fala de informações, né, as redes sociais, ela está lá repleta de conteúdos que são bons e são ruins. Conteúdos, se você perguntar para as pessoas o quanto de liberdade que ela dá para a criança ter acesso a essas informações, né, que são úteis, e as que não são úteis, que acabam influenciando, então, hoje a gente vive o tempo dos influencers, né? E quando a gente vai ver, muitas das vezes não é uma conduta moral. E o que realmente atrai é o quê? A atenção da criança. É aquilo que não é legal. Então, se você tem um ambiente, um lar harmonioso, equilibrado, com religiosidade, com espiritualidade, né? Você já proporcionou, você já caminhou e já deu a sua contribuição, independente daquilo que era a sua missão.
você já proporcionou a esse espírito um ambiente equilibrado. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como tomou para a humildade. Isso está no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quais as vantagens a infância propicia ao espírito que retorna à existência corporal? Como eu já disse, né? A gente pode pensar em duas vantagens inicialmente. O espírito ganha o tempo indispensável a fim de se preparar para as futuras e difíceis tarefas da nova existência corpórea, né? Ou seja, como eu disse para vocês, se você proporcionou isso, né, esse ambiente equilibrado, se ele tem provas ainda que são muito difíceis para ele suportar, quem de nós aqui vai dizer que não vai passar por tribulações, que não vai sofrer a dor física ou a dor moral? Assim, no meu contato diário aí com as pessoas, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre espiritismo, e aí a gente vê algumas famílias que, pelo flagelo das drogas, né, de algumas outras viciações aí, que o indivíduo ele recebeu uma instrução, uma educação religiosa, ele até sabe, ele vai pelo caminho equivocado porque ele escolheu, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. E aí, quando ele estiver mais aberto, ele vai retomar o caminho. Mas você imagina se ele não tivesse recebido nada disso? Como seria muito mais difícil suportar esses momentos. E aí a gente vê também, eu trabalhando enquanto enfermeiro, a gente acaba tendo contato com várias famílias, e aí, como umas que passam pelo processo de doença com muito mais desespero, muito mais angústia no coração, se achando injustiçado, enquanto outras muito mais resignadas. E aí, quando você vai ver quando você dá uma aprofundada, normalmente são aquelas que tinham um maior amparo. Então, isso essa é a nossa função de pai e também daquele que está reencarnando, que recebeu uma boa base. E a segunda, pela fase que atravessa, revestido de simplicidade e da inocência, comum a todas as crianças, desperta nos pais e no núcleo a que pertence muita simpatia, interesse e boa vontade, o que facilitará o desempenho de suas tarefas no mundo. Como eu disse no começo, quando a gente olha uma criança e olha aquela pureza, aquela inocência ali relativa, né, à idade, que ainda se comporta ainda não, aquilo que as suas tendências ainda não se afloraram, até os 7 anos o espírito está muito mais para o lado espiritual do que o lado material. Então ele está muito mais suscetível a essa educação que ele vai receber. E, como eu disse, esse ambiente equilibrado vai proporcionar a ele essa oportunidade, né, de receber essas boas impressões. E nesse futuro, certamente que ele vai poder suportar melhor essas dificuldades. Aí você vê, né? Eu coloquei a foto propositalmente para a gente só refletir sobre as crianças. Dificilmente você vai ver crianças, quando você junta as crianças, por exemplo, na escola, dificilmente, cara, você colocou uma bola, colocou alguma coisa para eles se divertirem, lá estão rindo, estão pulando. Por que a gente cresce e perde essa essência, né? O quanto que a gente ainda, olhando as crianças, por quanto que eles não poderiam ser um exemplo para a gente de conduta, né? Então, olha que legal, né? E aí você cresce, aí começa o homem orgulhoso, o homem vaidoso, o homem egoísta, as suas más tendências, né? Se ele não recebeu uma boa base, como eu disse anteriormente. E aí a gente vai caminhando. Isso está no Missionários da Luz. Se alguém já teve a oportunidade de ler,
é o terceiro livro ditado pelo Espírito André Luiz a Chico Xavier. E ele tem lá, cara, uma passagem que ele acompanha o caso de Adelino, Raquel e Sigismundo. Está retratado também no filme. É melhor ler o livro. O filme ele dá uma ideia, né? Mas o livro ele é mais rico nos seus relatos lá. Raquel era casada com Adelino. E o Sigismundo se apaixonou lá por Raquel, eles tiveram um relacionamento. E Sigismundo acaba matando o Adelino. E aí tem todo desenrolar. Mas Sigismundo depois ele se deu conta do que ele tinha feito e os espíritos superiores, quando ele conseguiu, ele ficou no estado de perturbação dele, depois que ele conseguiu ser auxiliado, ele pediu uma nova oportunidade para se reencarnar e se reajustar, né, com Adelino. E aí Raquel e Adelino vieram antes, se casaram novamente, tiveram um filho, e o segundo filho foi o Sigismundo. E aí essa imagem aqui, ela é de quando se encontraram lá Adelino no sono, ele se encontra com o Sigismundo lá e ele pede, ele está relatando lá ao Sigismundo para que o aceite lá como filho. E Adelino estava muito incomodado com aquilo e ele acabou perdoando e acaba recebendo o Sigismundo nesse lar. Então, André Luiz retrata para a gente muito bem essa oportunidade, a misericórdia divina, reajustando tudo e recebendo esse espírito. E Adelino, como entendeu e tinha o perdão no seu coração, ele aceitou o Sigismundo. E quando você tem no lar uma criança, a convivência, a ideia dessa convivência é exatamente aproximar esses corações que ainda têm suas dificuldades. Então, gente, qual de nós aqui pode dizer que o nosso ambiente familiar não é um ambiente de reajuste, que a gente ainda que a gente não teve essa oportunidade, né? De quanto que a gente às vezes ainda olha para o irmão, olha para o pai, às vezes tem alguma coisa que ainda incomoda, mas passados agora, depois de muitos anos, esses laços, se você liberta do corpo, na espiritualidade, se alguém disser para você que seu pai te matou em outra vida, você vai deixar de amá-lo? Não é? Então, a infância e esse encontro, ele promove, ele exatamente para promover isso. A infância serve, o espírito, enquanto criança, recebendo as impressões daquele meio, é exatamente isso, para proporcionar esse encontro. E aí, o que é? É só para a gente refletir. E a criança espírita? Quando começar a evangelização? O que vocês acham? Quando deve começar a evangelização? Aos 4 anos? 90. E aí, quando a gente, é claro, a gente está falando de quando a gente se propõe a ser pai, a gente, salvo alguns, quando a gente não se programou, isso pode acontecer, quando a gente se programa previamente, naturalmente que você pede aos bons espíritos, a Jesus, a Deus, que nos conceda a oportunidade de receber esse espírito, que a gente assuma essa responsabilidade. Mas, se você tem um ambiente em casa evangelizado, a evangelização da criança já iniciou, né? Não é isso? Esse espírito vai ser colocado para a gente, para essa convivência, para esse, anteriormente a ele estar no ventre da mãe. Então, a evangelização, ela começa antes mesmo
de haver a criança no ventre da mãe. E a evangelização é como a IDAC é reconhecido como a casa de estudo, e aqui a gente tem os estudos sistematizados, tem evangelização para a criança e para os pais, é como o amigo disse, aqui a partir dos 4 anos, mas quando a gente coloca para algumas pessoas, né, aquilo que a gente ainda tem talvez alguma dificuldade em se expressar, enquanto doutrina, enquanto ensinamento moral. Mas em casa, quando você tem uma conduta, um bom exemplo disso como é que eu me comporto no trânsito? Então, assim, você vai conversar com as pessoas e vai ver, as pessoas estão mega estressadas, né? Às vezes você está na fila do mercado, a fila está um pouco grande, as pessoas começam a xingar, são mal educadas umas com as outras, mal educadas com quem está no caixa. Isso é conduta espírita? Será que aí você está do lado do seu filho lá, será que você está evangelizando ele? Será que quando você buzina para o outro, bota a mão para fora, faz sinal, xinga, você está evangelizando seu filho? Será que ele vai... Como é que ele vai? Se a gente entende que ele está recebendo as impressões do meio e também recebendo aquilo que a gente está oferecendo a ele, e ele aprende pelo exemplo, será que a gente está evangelizando? Não é? A gente tem só que rever isso e a gente pensar sobre fazer as nossas reflexões acerca desse comportamento, né? Se a gente quer que o mundo se transforme, a gente tem que se transformar, e nada mais justo que a gente também eleve. E a gente está falando de ser um espírito missionário como o Chico, não. A gente está falando do ambiente, do nosso núcleo, que reflete a sociedade. É como eu disse, e aí, qual que é o seu papel na sociedade? Qual que é o papel da criança espírita na sociedade? Será que ela tem um comportamento diferenciado naquilo que ela tem as atitudes na escola? Será que a gente faz essa avaliação? Será que a gente... Naturalmente que, se eu perguntasse, provavelmente, eu nasci de uma família católica e fui levado ao espiritismo por uma série de questões. Eu acho que uma boa parte das pessoas que estão aqui, eu acredito que sim também, que não tenha nascido de um lar espírita. Mas a gente já tem, eu conheço algumas gerações que estão aqui e seguramente os filhos são espíritas e os netos são espíritas. E como é que eles estão se comportando na sociedade? Será que essas crianças, elas se comportam de forma diferente das outras crianças? Será que a gente está dando bons exemplos para elas? Então a gente tem que pensar nisso no dia a dia, né? Como que a gente se comporta, né? Se a gente é muito agressivo no trato com as questões, com as pessoas, porque a criança está absorvendo tudo isso. E qual que é a sua responsabilidade, né? Então a gente, hoje no Brasil, pelo censo, a gente tem 4 milhões e tem outros tantos adeptos, 60% ou 70% das pessoas acreditam na reencarnação. Então essas pessoas são corações, estão lá abertos lá a receber os ensinamentos lá que o Espiritismo tem, que talvez tenha a transformar lá. E a criança tem a sua responsabilidade, sim. Ela vai arrastar aqueles que ela tiver no lado, se ela tiver recebido aquilo que a gente entende, que a gente sabe. Eu sou perfeito? Não. Eu quero ser perfeito um dia? Quero ser um homem de bem? Quero. Eu caminho todo dia para fazer isso? Caminho. Eu erro todo dia? Erro. A gente tem que ter consciência que a gente erra. E quando a gente olhar para a criança e ver, será que o comportamento dele está refletindo, às vezes, o meu comportamento diante das situações que eu falo? Eu sei o que é certo, o que é errado, e como eu devia tratar as pessoas, e como eu devia me comportar. Se ele está tendo reflexo nisso, eu tenho que mudar alguma coisa em mim, porque a criança vai ser o reflexo no futuro. E aí, quando a gente vai contextualizar lá o texto, né, da passagem evangélica, quem que está naquele texto lá? Como é que foi? Como é que está quais eram as figuras presentes lá no texto? Né? Os apóstolos, você tinha a figura de Jesus, das crianças, dos apóstolos, ou os discípulos, e os pais que levaram as crianças. Não é isso que está lá? Entende-se assim, né?
E aí, quem é Jesus Cristo? Quem que é o que vocês entendem como, o que era a missão do Cristo? Cristo é o nosso modelo e guia da humanidade, o nosso governador espiritual. E ele estava lá para trazer esse ensinamento. Ele veio para proporcionar e trazer novos ensinamentos e dar uma revolucionada nesse ensinamento moral. O mundo que estava, a gente ainda está na fase de transição, né? Esse mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, e aí Kardec também teve seu papel, mas Jesus veio trazer esse ensinamento moral. O homem daquele tempo, ele precisava daquela doutrina forte que impunha a ele, não faça, senão você vai ser punido. E Jesus veio ensinar exatamente o amor. Então, a primeira figura que a gente pode destacar é Jesus, né? Ele estava lá como esse modelo e guia, essa referência. E a gente tinha também a figura dos discípulos. E o que era o papel do discípulo? Os discípulos, né, como eles eram pessoas que não detinham nenhum grande conhecimento, mas estavam nesse propósito de aprender. E o que eles fizeram? Eles pegaram as crianças, rechaçaram as crianças. Não é para ficar aqui, porque eles não entendiam ainda que Cristo estava lá para poder levar a todos que chegassem. E a gente vai contextualizar um pouco melhor. Então, os discípulos, eles eram dotados também das suas dificuldades, como todos nós, né? E muitas das vezes a gente também impede que o conhecimento ele avance um pouquinho. A gente não tem paciência nem para quando alguém busca algum conhecimento e ele fala, nossa, já vem esse chato de novo. E aí a gente perde a oportunidade de levar o conhecimento. E o discípulo naquele momento, o que eles estavam fazendo? Eles estavam rechaçando as crianças, né? Entendendo que aquilo não era para aquele momento não era para as crianças, que era para aproveitar melhor o momento do Cristo. Os pais, né, que entenderam que essa referência, que o Cristo estava ali, cara, e por que não abençoá-los? Por que não aproveitar aquele momento? E entendendo o que a gente talvez não entenda hoje, que é para levar, se a gente precisa levar os nossos filhos, levar aqueles que a gente tem sob responsabilidade, para ter algum conhecimento, levar na casa espírita, levar em qualquer local que tenha um ambiente religioso, que imponha a disciplina, né, do amor, do Cristo, os pais ali estavam fazendo. E tem as crianças, que Jesus usou como... Ele não disse que as crianças entrariam no reino do céu, ele disse que aquele que se assemelhasse às crianças entrariam no reino do céu. E quando a gente olha esses 4 personagens, em qual deles que a gente se encaixa aqui? Em qual? A gente às vezes é esse que está levando o conhecimento, como o Jesus trouxe, a gente se comporta como discípulo, a gente se comporta como os pais, ou a gente se comporta como as crianças. A gente pode trazer isso para o nosso contexto e às vezes a gente se comporta muitas das vezes como discípulo, rechaça, não deixa chegar. Mas o que ele propõe lá é que a gente tenha essa pureza que a criança tem, essa ingenuidade, né? Mesmo que seja uma ingenuidade de um espírito que ainda está limitado ali, mas que sofre as impressões do meio, né? Que a gente pode imprimir nele bons ensinamentos. E o que a gente precisa se assemelhar às crianças? Vocês conseguem, assim, quando a gente fazer uma reflexão, mesmo que vocês não falem, o que a gente precisa se assemelhar às crianças? O que elas têm que a gente precisa olhar e falar, esse comportamento eu precisava ter. O que vocês imaginam? As crianças têm humildade? Elas têm humildade, não? Assim, você pegar uma criança lá e falar para ela, se você chegar e for mais ríspido para um adulto em determinada situação, por exemplo, acho que quem tem
na escola, por exemplo, que precisa ter uma certa rigidez, o professor é rígido com o aluno, e daqui a meia hora está de boa lá. Então, a criança tem certa humildade. Aí, eu vou falar pela minha experiência. Aí, quando eu sou chamado a atenção para algumas coisas, o homem orgulhoso ainda grita e diz: rapaz, isso não está certo não. E aí, por que eu não tenho esse comportamento humilde sempre? Se aquilo não me cabe, se aquele que me chamou a atenção, se for para o meu aprendizado, por que eu não absorvo? Ok. Então, a criança tem a sua humildade. Por que a gente ainda não conseguiu absorver? Por que a gente ainda tem esse comportamento diante da sociedade, tudo aquilo que a gente ainda acha que é injusto? Vocês concordam que as crianças têm uma certa simplicidade, né? Você chegou lá, se você pegar uma criança de 1 aninho e botar uma roupa nela furada, ou muito usada, que foi usada por muitas outras crianças, ela vai reclamar? E aí a gente cresce, a gente acha que não, eu só visto tal roupa, eu só faço determinada coisa, eu só ando, eu não... E aí a gente vai perdendo na essência isso que as crianças têm da simplicidade. Você pegou e juntou uma criança de bom poder econômico, de pais que têm bom poder econômico, que se botar no playground lá, elas vão brincar todas iguais, elas não vai fazer diferença. Elas têm a sua simplicidade? Não tem? E por que a gente não consegue ainda... E por que a gente ainda não consegue ter essa simplicidade, né? Como eu disse anteriormente, elas absorvem o meio. Então, se você pega uma criança que cresceu, por exemplo, a gente está em conflito lá em Israel, se você pegar uma que é filho de judeus e pegar uma que são dos palestinos e colocá-las juntas em 3 aninhos, 4 aninhos, será que elas vão brigar? E depois de um tempo lá, na sua juventude, adulto, eles já começam a se repelir. Será que não foi o meio que fez com que elas tivessem atrito? Então, a gente como eu disse anteriormente, a gente é o exemplo, é o espelho para aquele que a gente convive no dia a dia. E as crianças, não tem como a gente não falar que a criança é a nossa responsabilidade. Você não pode ceder aos educadores, aos tios, a responsabilidade é dos pais, é da convivência diária lá, e ele acaba absorvendo esse meio, né? Então, se eles absorvem, por que eu também não posso absorver? Por que eu venho no centro, escuto um monte de coisa, e aí da porta para fora eu já tenho outro comportamento. Aqui eu tenho um comportamento caridoso, e para a porta para fora eu já mudo o meu comportamento. Por que eu não absorvo? Elas sabem ouvir, né? Você vai lá e vai explicar algumas coisas, ela fica quietinha. Claro, é relativo isso, né? Se você fala para o seu meu filho, não mexe aí que aí pode dar problema. Ele vai ouvir. Aí você fala 2, 3 vezes até ele entender isso. E ele acaba vendo. E aí você fala para as pessoas, amigo, não segue esse caminho aí que você vai dar problema. Você está na convivência, está vendo que aquilo vai dar problema. E aí as pessoas não ouvem. Por que a gente é assim? E por que a gente ainda tem esse comportamento? Não é? Será que a gente não é orgulhoso, vaidoso? E a gente ainda é muito orgulhoso e vaidoso. E ela tem uma certa ingenuidade, né? E ainda não consegue observar e ver os perigos. Por exemplo, se você pegar uma criança e deixar ela brincando perto de uma rede elétrica, ela não vai nem saber. Então, assim, ela tem uma certa ingenuidade. E a gente não. Depois a gente vai colocar um vídeo aqui para a gente fazer nossas reflexões, e aí a gente vê como é que a gente tem esse comportamento ainda de ainda excluir. E aí a gente fala também da sua espontaneidade, né? A gente não precisa, quando a gente pensa na espontaneidade, você fala, se a criança chegar e falar assim, ó, olha, nossa, seu cabelo está tão feio. E a gente não precisa ser grosseiro, mas a espontaneidade que a criança lida no dia a dia, se o irmão está fazendo alguma coisa equivocada, por que você não pode falar com ele? Mas falar com a sua, né,
com a sua gentileza, lidar no dia a dia, se você evitar os modos, e principalmente no ambiente familiar, daquele onde você tem pouco diálogo, né? E aí as pessoas se magoam e têm muita dificuldade ainda em se reajustarem. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui o áudio, mas é só para a gente fazer uma reflexão. Não sei se ele vai sair aqui, mas não vai precisar. Ele está com... É rapidinho, tá, gente? E aí, gente, quando a gente olha o vídeo, o que a gente pode tirar de lição para o nosso dia a dia, né? Você vê, né? A criança, ela tinha uma aparência lá. Será que quando ela estava bem vestida, quando ela não estava bem vestida, as pessoas fizeram o julgamento. Será que a gente também não está se comportando assim na sociedade? Os apóstolos, né, repeliram as crianças porque acharam que elas estavam incomodando. A gente também tem esse comportamento, às vezes, com relação às oportunidades que a gente tem e a gente acaba deixando de lado, não aproveitando isso. A literatura espírita, né, está cheia de relatos do livro Voltei, do irmão Jacob. Ele fala, né, que lá esqueci o nome dele,
Ele fala que quando ele chegou do outro lado, ele conseguiu entender o ponto de oportunidade que a gente perde em fazer. As oportunidades se apresentam a todo momento e a gente acaba perdendo essa oportunidade. Eu espero que o vídeo desperte na gente essas reflexões do nosso comportamento diante dessas oportunidades que se apresentam, né? Quando me pareceu aprazível, eu acolhi. Quando não me pareceu aprazível, eu repeli. E aí, isso é para a gente finalizar, do livro Sinal Verde. Se alguém quiser. Alguém quer ler? Quer ler? Não? Alguém quer ler? Quer vir aqui? Quer? Ah, tá. Então vamos lá. Então tá. Ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual do responsável por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite o amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo. O que você fala, faz. A mente infantil dá-nos de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você, mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. André Luiz, pelo Espírito Chico Xavier, do livro Sinal Verde. Acho que ele descreve bem esse comportamento que a gente tem que ter com relação às crianças, né, e a nossa responsabilidade com relação ao futuro deles. Eu espero que tenha trazido as reflexões para a gente levar para casa, né, e sobre a nossa responsabilidade na sociedade, aquilo que a gente tem feito com as crianças e o nosso comportamento ainda, que a gente podia se assemelhar mais, né, a essas crianças e ter esse coração, que a gente vai, é fato, a gente vai chegar a ser espírito puro. A caminhada vai depender de nós, né? Obrigado pela oportunidade, eu passo a palavra aí para o nosso amigo Robinson. Obrigado, viu, gente? Esse aqui é da evangelização daqui, tá? Agradecemos ao Alberto, estudo da manhã de hoje, que Deus possa abençoá-lo sempre, esteja aqui outras oportunidades conosco. Quarta-feira que vem nós temos a palestra de Marcos Vinícius com o tema A Piedade. E no outro domingo o Manuel Coelho, Honrai a teu pai e a tua mãe. Ok? São as duas próximas palestras da nossa casa nesse mês de outubro. Agora alguns eventos. Primeiro agradecer a vocês o sucesso de mais um festival de pizza, né, esse mês. Mês passado nós compramos 50, saiu rapidinho. Esse mês nós compramos 70, saiu rapidinho e ficou faltando. Então já recebi a incumbência de novembro eu comprar 100 pizzas, tá? Então em novembro a gente já vai passar para 100 pizzas fritas. Então agradeço aqueles que doaram também o dinheiro, porque nós compramos tudo. Os refrigerantezinhos, né? Vem um fardinho com 12 refrigerantes, ficou em torno de R$130 todos os refrigerantes.
compramos metade Coca-Cola, metade Guaraná, e tem pessoas que doaram dinheiro para ajudar nessa compra, também para poder, né, melhorar um pouco o lucro do evento, porque a casa bancando tudo diminui bastante os custos, diminui bastante o lucro, né? Então a gente agradece a todos aqui, eles colaboraram uma vez por mês, a gente vai fazer isso, que são recursos que entram para o centro também, e em novembro então teremos um outro festival, em torno de 100 pizzas. Teve pessoas que encomendaram para a gente 9, chegaram aqui e compraram 14, 15, né? Chega uma hora, sempre aparece mais, mas isso é bom. Então vamos ver, se 100 também não for suficiente, em dezembro a gente compra 120 e assim vai, né? Então a gente agradece a todos que colaboraram aí com a gente, doando dinheiro para que a gente possa diminuir. E lembrando a vocês também, pegando até carona no filme da Nano, né? Essa é uma realidade, uma triste realidade da sociedade brasileira e mundial. Tanto é que o filme não é nem no Brasil, né? Foi? É na Geórgia. Então nós vemos que é uma realidade, uma triste realidade. A aparência hoje em dia ainda diz muito. E para mostrar a vocês que essa realidade está presente, nós estamos começando já a campanha para cestas de Natal das famílias carentes do Parque Maíra. Para vocês terem uma ideia, em 2022 nós atendemos 34 famílias, 2023 38, 2024 45 famílias que nós temos que atender. Então a realidade, na prática, mostra que infelizmente a carência está aumentando, né? Embora a gente tenha aí, então já está a placa de papel aceita tudo, né? Então a gente vê umas estatísticas aí, mas a realidade na prática de quem vive está sendo outra. E acho que quem tem a oportunidade de levar lá, como o Roberto, já levei, Serginho, a gente vê o quanto que a primeira vez que eu levei, eu fiquei impactado, porque aí a gente vê, gente, a gente recebe mais do que a gente precisa. E a gente chega lá também, aquela historinha, pô, você não arruma um dinheirinho para pagar a conta de luz, então não é só levar a sopa não, tem também os penduricados já que a gente tem que atender. Às vezes que chegamos atrasados lá, assim, eles ficam incomodados, assim, achando que não ia ter. Já ouvi depoimentos lá dessa natureza, que essa sopa de vocês nunca para, temos alguns representantes aqui que frequentam a sopa, porque é só isso que a gente tem para comer nos próximos 3 dias. Eu já ouvi depoimentos dessa natureza. No 4º dia a gente vê o que faz. Infelizmente a casa só tem condição de fazer no sábado, né?